Olá pessoal, eu sou o Xande Novaski, sou formado em produção e direção para rádio e TV, com especialização em roteiro para teledramaturgia e cinema, e também produção de conteúdo para a internet. Hoje nós vamos falar sobre como escrever um roteiro para cinema. E dando ênfase neste primeiro bloco, a sinopse. Como que ela leva uma trama, tá ok? A sinopse ela é um grande resumo do filme. É na sinopse que você coloca, em forma de ação somente, sem diálogos, o início, o meio e o fim da história que você deseja contar. Na sinopse, nós temos um item chamado premissa, que é quando você diz o que a história é em no máximo 2 linhas, tá ok? Tem como fazer isso? Tem, ok? E logo depois a storyline, que é um outro resumo com no máximo 5 linhas. Você fala um pouco mais dessa trama com um número de linhas maior. Tem como fazer? Tem. Quando que isso acontece? Quando você tem o domínio da história que você quer contar. Enquanto você não tiver o domínio, você não vai conseguir fazer esse resumo da premissa em no máximo 2 linhas ou de uma storyline em no máximo 5 linhas. Apesar de ser cinema, eu vou apresentar aqui a premissa de uma telenovela, tá? Porque a telenovela ela chega mais fácil na casa das pessoas e as pessoas conhecem mais a trama de uma telenovela do que de um filme, então eu só vou falar a premissa rapidinho para que você entenda. Tem uma novela do João Emanuel Carneiro, a Favorita, né? Então a premissa seria basicamente isso: 2 amigas, uma dupla sertaneja, um assassinato. Quem foi que matou? Qual delas, né, foi que matou? Essa é a premissa. Então ele conseguiu contar toda a trama em apenas 2 linhas, ok? Tendo a premissa, tendo a storyline, você vem com o percurso da ação. O que é o percurso da ação? O percurso da ação é quando você realmente conta a história. Você inicia e ali você expõe tudo que vai acontecer na trama que vai depois virar um roteiro, tá? É importante que isso tenha começo, meio e fim, tá? Algumas sinopses elas acabam caindo na mão da imprensa, né? E tem autores que eles colocam a sinopse, faz uma outra sinopse sem o final, para que a imprensa não saiba o que vai acontecer ali. Porém, a sinopse que você vai registrar, ela tem que ter o começo, meio e fim. Criação de personagens. Depois que você colocou todo o percurso da ação, você vai descrever o perfil físico e o perfil psicológico do teu personagem. Perfil físico, gente. Coloque algumas particularidades somente se aquilo for imprescindível na trama, tá? Por exemplo, o personagem tem o olho azul. Ele tem o olho azul por quê? Tá? Porque ele vive numa colônia de russos lá no interior do Paraná, né? Então aí sim você explica o porquê da cor dos olhos.
Caso a cor dos olhos ela não conte o personagem, não há necessidade de você colocar que tem o olho azul, cabelo castanho, até porque se você fecha muito, é mais dificultoso na escolha do ator depois para fazer, ou da atriz, tá? Perfil psicológico. No perfil psicológico, você vai contar tudo que se passa dentro dessa pessoa, no íntimo dessa pessoa. Quem é ela? Ela age desse jeito por quê? O que o passado dela fez para que ela hoje fosse assim? Tá? Isso tem que ser muito bem delineado. Para quê? Para quando o ator, o diretor e a equipe de produção for ler sobre esse personagem, eles entenderem o psicológico desse personagem. Tá bom? Tem pessoas que colocam o cenário e tem pessoas que não colocam. Geralmente as pessoas não colocam o cenário. Uma casa com 3 quartos, nesse quarto tem isso. O cenário ajuda na hora da produção, ok? Mas geralmente eles usam mais isso na teledramaturgia. No cinema eles não colocam. Quando eu escrevo uma sinopse de cinema, geralmente eu não ponho. Eu ponho somente a premissa, storyline, o percurso da ação, que é a história, o resumo da história do começo ao fim, e o perfil dos personagens, perfil físico, perfil psicológico. Quando essa história ela tem um tempo e uma localização que são imprescindíveis, por exemplo, a história vai se passar no século XIX, né? Vai se passar no interior de Minas, vai se passar no interior do Rio Grande do Sul. Aí eu crio a temporalidade. A temporalidade, você mostra a época e a localização aonde vai ser contada essa história. Com a sinopse pronta, você vai fazer o quê? O registro dessa ideia, ok? Não se preocupe quanto ao tamanho da história, tentando direcionar, eu tenho que contar mais porque vai ser um longa, ou eu tenho que diminuir porque será um curta-metragem. Conte a história, porque depois, quando você lê essa sinopse e você for passar por uma produção, uma produtora ou produtores que queiram conhecer a trama, ali vocês decidem se o filme vai ser um longa-metragem ou se vai ser um curta-metragem. Eu tinha uma sinopse, essa sinopse ela foi indicada, toda o esqueleto dessa história foi indicado por um produtor, e eu montei a sinopse do filme chamado Quando Chega a Hora de Esquecer. Ele seria um curta-metragem até então. E logo depois, quando nós fizemos as reuniões, decidiu-se que o filme seria um longa. E aí sim, a partir dessa sinopse que eu criei, eu desenvolvi o roteiro para longa-metragem. Tá ok? Com a sinopse, você vai registrá-la antes de mostrar para qualquer pessoa. Então, existe no Brasil o Escritório de Direitos Autorais da Biblioteca Nacional. O Escritório de Direitos Autorais, você consegue fazer o registro de uma sinopse.
se você é do Rio, se você é de São Paulo, se você é de Curitiba, se você é de Belo Horizonte, sempre tem um escritório da Biblioteca Nacional ali, do Escritório de Direitos Autorais, onde você pode fazer esse registro. Você pode buscar maiores informações no site da Biblioteca Nacional e ali tem o valor, o formulário para preencher e todas as informações que você vai ter que seguir para que a sua obra seja registrada. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção e voltamos no próximo bloco para falar mais sobre como escrever um roteiro para cinema.